Livro de Evangelho São João. Evangelho São João. Evangelho São João, capítulo de número 15. O versículo é o 7. Versículo 7. Eu quero tomar esse texto para que nós venhamos a falar algo da parte de Deus para você nesta noite. O versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Meus irmãos, palavras ditas pelo próprio Jesus. Não foi Tiago, mas foi o próprio Jesus quem disse essas palavras. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será. Meus amados, quando nós falamos em pedir algo a Deus, é importante que nós tenhamos noção do que a Bíblia diz. No livro de João ainda, capítulo 9, versículo 31, quando Jesus cura um cego de nascença, aí o que acontece? Jesus cura um cego de nascença, e esse cego foi questionado: mas quem foi que te curou? Capítulo 9, versículo 31 de João. Aí os pais, meio amedrontados, dizem: ele já tem idade, como dizendo, ele já responde por si, pergunta para ele. Os fariseus então chegaram para o cego e dizem: mas Deus não. Então há uma palavra na Bíblia interessante. É verdade, Deus não ouve a pecadores. Está escrito. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. E não é qualquer um que Deus ouve, não. Sabe? Esses dias eu vi mandaram para mim um vídeo, de algumas pessoas fazendo algo totalmente impróprio ao Evangelho. Impróprio, eu não vou nem dar muitos detalhes. Impróprio ao Evangelho. E no fim oraram e disseram: não, Deus também nos ouve. Eu quero dizer que a oração que Deus ouve daquelas pessoas que vivem e estão vivendo na prática do pecado é a oração de arrependimento. Se não for essa, Deus não ouve. É a Bíblia que diz: Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Então, meu amigo, você que está do outro lado me ouvindo aí, não vai viver a vida de qualquer jeito e achar que quando você clamar a Deus, Deus vai estar à sua disposição para te ouvir. Eu estou dizendo, se você clamar a Deus, não importa a circunstância que você esteja, se o seu clamor for por arrependimento, Deus vai te ouvir, Deus vai te perdoar, Deus vai te abraçar e vai tomar as suas causas. Fora isso, fica difícil. Mas voltamos para a palavra lida. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Eu quero pegar a palavra aqui. Há três coisas importantes. Primeiro, Deus, nós estarmos em Deus. Segundo, as palavras deles estarem em nós. Terceiro, Deus vai ouvir tudo aquilo que pedimos. E é lógico isso. Tiago, apóstolo, capítulo 4, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que vocês têm pedido é para gastar no vosso próprio deleite. Quer dizer, são coisas fúteis, coisas
corriqueiras. É lógico que Jesus está dizendo: se Deus estiver em mim, se nós estivermos em Deus e a palavra de Deus estiver em mim, se eu for dominado pela palavra de Deus, se eu for guiado pelo próprio Deus, se eu for conduzido pelo Espírito Santo, com certeza os meus desejos serão os desejos de Deus. O que eu pedir estará dentro da vontade poderosa de Deus. E se o que eu pedir estiver dentro da vontade poderosa de Deus, a resposta virá de forma maravilhosa para nós. Mas vejamos, estamos falando da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus não é? Bom, a palavra de Deus não é autoajuda. Meus irmãos, cuidado. Cuidado quando você utiliza a palavra de Deus como autoajuda. A palavra de Deus não é autoajuda. Tem muitos livros bons de autoajuda, mas a palavra de Deus não é autoajuda. Ela é sim ajuda do alto, mas autoajuda não. Muitas pessoas estão usando a Bíblia como autoajuda. O que é isso? Cada dia eu coloco na minha frente um versículo motivacional para que eu possa me dar bem. Cuidado, porque a palavra de Deus não é autoajuda. Eu não estou aqui para dizer que vai dar tudo certo, eu não estou aqui para dizer que você vai ter sucesso, eu não estou aqui, não é para isso. Eu sou o pregador do Evangelho. Então a palavra de Deus não é autoajuda. Fique comigo até o fim, para você entender. Tá bom. Segunda coisa, a palavra de Deus não é amuleto de sorte. Tem pessoas que nunca abriu a Bíblia para ler, só abriu uma vez e colocou lá no Salmo 21, o 23, no Salmo 91. Ele coloca na porta do automóvel, coloca na porta do escritório, coloca na sua casa, e ele acredita que só por ter a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, todas as sortes virão sobre ele. Não vem, não. A palavra de Deus não é amuleto de sorte. Pastor, então para que serve? Calma. Terceiro, a palavra de Deus não é um livro mágico. Não, a palavra de Deus não é um livro mágico. Ah, eu estou com a palavra, é um livro mágico, eu vou ler o texto e vou determinar, e vai acontecer, porque ela é um livro mágico. Não, ela não é um livro mágico, ela não é amuleto, ela não é autoajuda. Então o que a palavra de Deus é? Primeiro, a palavra de Deus, ela é um manual dado por Deus para a humanidade. E deixa eu explicar o que é o manual. O manual é algo que você pega, lê e pratica. Se você ler a palavra e não praticar, a sua vida não vai mudar. Se você ler a palavra e não praticar, nada muda, nada acontece. Ela não é mágica, ela não é autoajuda, ela não é amuleto, não, ela é um manual de prática que você lê, pratica. Olha o que diz em Apocalipse: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam, ou seja, praticam a palavra desta profecia. Então, primeiro, o que é a palavra? A palavra é um manual de prática. É para você ler a Bíblia, para você meditar na palavra e colocar em prática o que você está lendo, o que você está ouvindo. Eu estou ministrando uma palavra para você hoje, que é uma palavra prática. A Bíblia nos ensina sobre o amor. Não basta aprendermos sobre o amor, precisamos amar. A Bíblia nos ensina sobre oração. Não basta aprendermos sobre oração, precisamos orar. A Bíblia nos ensina sobre santificação. Não basta aprendermos sobre santificação, precisamos ter uma vida santa. Portanto, primeiro, a Bíblia, a palavra de Deus, é um manual prático, para que venhamos praticar. Porque se você só ouve e não pratica, não muda nada. Segundo, ela é a verdade. A palavra de Deus não só contém a verdade, mas ela é
a própria verdade. Aleluia! Olha o que Jesus diz no livro de João 17, versículo 17. Na oração sacerdotal, Jesus olha ao Pai e diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus que eu prego, a palavra de Deus que eu ministro nesta noite, ela não somente contém a verdade, mas ela é a própria verdade. Portanto, o que é a palavra? Ela é a verdade. Olha o que disse Salmo 119, versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para todo sempre. Portanto, a palavra do Senhor é a verdade desde o princípio, desde a primeira vez que Deus falou, é a verdade dita. Louvado seja Deus. Segundo, a palavra de Deus é lâmpada e luz para o nosso caminho. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ei, se você não consegue enxergar o futuro, eu também não. Se você não tem perspectiva de vida, se você olhar para a sua frente e só vê nublado, escuridão total, abra a Bíblia, leia. A palavra é lâmpada para os seus pés, é luz para os seus caminhos. Ao ler a Bíblia, a sua mente vai se abrir, o seu entendimento vai se aflorar, Deus vai iluminar o seu caminho, Deus vai ser lâmpada para os seus pés, porque a palavra do Senhor é luz e lâmpada para aqueles que vivem e estão em trevas, para que não vivam mais em trevas, para a glória de Deus. O que a palavra de Deus é? A palavra de Deus é alimento para a alma. Ei, meus irmãos, você que me ouve aí do outro lado, a palavra de Deus é alimento para a alma. Um dia, nosso mestre, meu mestre e meu Salvador, o Filho de Deus, quando esteve nesse planeta Terra, mais especificamente lá nas terras de Jerusalém, Satanás o abordou para tentá-lo. E em meio a tantas conversas que ele teve com Jesus, a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus jejuando, ele teve fome, normal, mais que natural. E aí, Satanás se aproveita das circunstâncias. Ele chega para Jesus, começa a conversar e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma em pães. Jesus tinha poder para fazer isso, mas ele olha para Satanás e diz: ei, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, ei, de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que é isso? A palavra de Deus, ela é alimento para nossas almas. Nós seremos alimentados pela palavra, fortalecidos pela palavra, renovados pela palavra. Ah, meus irmãos, nós seremos alimentados pela palavra. A palavra de Deus nos alimenta de forma gloriosa, porque ela é a palavra que vem dos céus para a nossa vida. O que a palavra é? A palavra é a única que nos conduz para a salvação. Um dia, Jesus falando de pão, sucede, né? Vem depois de um grande milagre, onde Jesus transforma pães, multiplica pães para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles ficaram empolgados. E eu penso, a Bíblia não diz, mas eu penso que cada um olhou para o outro e disse: ei, vamos convidar nossos vizinhos,
Vamos convidar nossos amigos, porque Jesus vai multiplicar pães de novo. Vai! E aí a multidão, foi a multidão, e Jesus começa a dizer assim para eles: ei, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Aí uma multidão olhou um para o outro e disse: que discurso duro é esse? Comer carne, beber sangue. Eles não entendiam, e começaram a se retirar um a um. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês também não querem ir? Versículo 68 do capítulo 6 de João. Jesus, os discípulos, olha, Pedro se levanta e diz: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ah, meus irmãos, você não encontra a palavra de vida eterna lendo Tio Patinho, não. Você não encontra a palavra de vida eterna lendo autoajuda, não. Você não encontra palavras de vida eterna assistindo as telenovelas que existem por aí, não. Você não encontra palavras de vida eterna vendo jornais, reportagens, revistas, o que você imaginar, não. Você consegue ver palavra de vida eterna quando você olha para as Escrituras Sagradas, lendo-a, examinando-a, praticando-a, vivendo-a. Então você tem certeza que a eternidade é a garantia de todos aqueles que creem na sua palavra. Capítulo 7 de João, versículo 36 e 37, Jesus diz assim: aqueles que creem em mim, como diz a minha palavra. Você pode entender lá, como diz a Escritura, que é a palavra. Rios de águas vivas jorrarão do seu interior. Aleluia! Se você crê em Jesus hoje, se você abrir o coração para Jesus hoje, se você abrir sua alma para Jesus hoje, Ele vai vir morar em você, e rios de águas vivas jorrarão do seu interior. Aleluia! No capítulo 4, Jesus, conversando com a mulher samaritana, disse: a água que eu lhe der, ela lhe fará uma fonte que jorra para onde? Para a vida eterna. Portanto, só Jesus é poderoso, e você encontra isso na sua palavra. Quero terminar lendo a palavra final, para o nosso pastor vir aqui encerrar esse culto desta noite. Eu quero terminar lendo essa palavra final. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Com essa palavra, nós vemos lá em João, primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 5, aonde a Bíblia diz assim: e esta é a segurança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos fará. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus os abençoe.